Em declaração de líder, vereador Eloy Frisso, pela bancada do PSB da tribuna. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Senhores vereadores, senhoras vereadoras. Frisso, antes de iniciar, eu gostaria de pedir uma parte. Logo no assunto que eu sei que a Vossa Senhoria vai entrar também. Perfeito. Eu só gostaria, me permitam, fazer aqui uma questão, vereador Edson, que é a minha preocupação com relação à instalação daquela sinaleira na Luiz Miquelão. Já recebi várias ligações de pessoas preocupadas. Eu fiz o teste ontem à tarde, no horário de pico, no final da tarde. A fila estava lá no Pazeto, lá embaixo, na Mecânica Pazeto. Subindo o morro, né? E chegando, então, ali na confluência da Antônio Broilho com a Luiz Miquelão. Então, vereador Daniel, Vossa Senhoria, que está acompanhando a questão da liderança do governo, eu entendo assim que seria muito importante a Secretaria ter um acompanhamento permanente lá, antes que dê confusão, né? Antes que dê confusão. Então, porque de fato não era melhor como estava antes, com todo respeito. Pois não, sobre o assunto. Inclusive, hoje de manhã recebi também a demanda, acho que todo mundo começou a receber, e na hora eu falei, isso está com cara de ter sido alguma demanda de algum morador para algum vereador. E realmente, depois o vereador Capitão Ramon me passou, foi uma demanda de um vereador. Claro que eu acho que deveria ter um estudo. Ô, vereador, não é dele, não é dele. Claro não que é não dele. foi minha. Não é dele. Ele me passou claro. o documento. Isso, desculpa, não é dele, não é dele. Ele me passou a demanda, me passou o ofício, né? Então, eu acho que deveria, claro, ter um estudo antes de simplesmente, através de uma demanda de um vereador, ser colocado uma sinaleira ali. E realmente ali eu vejo que não tinha problema, o fluxo fluía, né? Parava, seguia, agora vai seguir. Eu vejo que é bem complicado, mas realmente é importante a sinalização sobre o tema. E o tema que eu quero repercutir é a fala do vereador Bortola. Vereador Edson, Vossa Senhoria, eu, a vereadora Rose, são dos mais antigos aqui na casa, né? O resto aqui é tudo uma gurizada, né? Nova aí que está bombando, né? Mas eu sou do tempo, vereador Edson, que a gente discutia a criação da Guarda Municipal e a criação da fiscalização de trânsito. Naquele momento, vereador Cristiano, eu defendia, governo Pepe, defendia que era muito melhor nós termos feito um convênio com a Brigada Militar e o município ter investido na Brigada Militar, que já tinha esse tipo de competência, tanto de fiscalização de trânsito quanto na questão policial, do que investir numa criação de uma estrutura nova. Não que eu tivesse qualquer coisa contra a Guarda Municipal, contra os fiscais de trânsito, mas eu entendia que, e já se via naquele momento, quando se discutia as questões da saúde, vereadora Sandra, que a União simplesmente e o Estado começaram a repassar para o município as responsabilidades que eram do Estado e que eram da Federação. E isso virou um saco sem fundo, né? Então nós temos hoje cada vez mais o comprometimento, vereador Daniel, do orçamento do município em cobrir serviços que, em tese, é competência do Estado e, em tese, é competência da União. Então, eu acho que está certo e muito certo o prefeito Adiló e o secretário de Segurança, quando encaminhar questões relativas à questão da fiscalização de trânsito e a questão da Guarda Municipal, ter muito claro o comprometimento do ponto de vista do orçamento da União, do orçamento municipal, para cima dessas questões. Porque isso também é tipo o SUS. Tu nunca atende todo mundo. Tu nunca atende todo mundo. Então, eu acho que a provocação do vereador Bortola sobre a questão de se discutir a questão da unificação da Guarda Municipal com a fiscalização de trânsito é o caso mais premente agora. É o caso mais premente, do ponto de vista de, bom, nós precisamos de mais 100 guardas municipais, nós precisamos de mais quantos fiscais de trânsito, né? E a questão do patrimônio, vereador Cláudio, como é que fica? Que é o fundamental.
Onde é que, na minha concepção, sempre eu defendia, onde é que os guardas municipais têm que estar? Na frente das escolas. Por conta, principalmente da questão da drogadição. Temos que proteger as nossas crianças, os nossos estudantes. Né? Então, o guarda municipal ele tem que estar lá preservando o patrimônio, mas, ao mesmo tempo, protegendo as nossas crianças e os nossos estudantes. Olha, acho legal. A Guarda Municipal agora todo dia prende, que nem diz o vereador Iago, um vagabundo que estava com ordem de prisão. Né? E aí, notícia, né? Capa. Isso é a principal função da Guarda Municipal? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. A Brigada cumpre isso e muito bem. E, aliás, deveria ser priorizada a nível do Estado a competência da Polícia Militar e da Polícia Civil para que cumpra as suas funções. Por que o município tem que puxar para si a responsabilidade que é do Estado e a responsabilidade que é da União? Essa é uma questão que nós temos que discutir. Porque tudo bem, eu sou amigo de vários guardas municipais, sou amigo de muitos fiscais de trânsito, e eles estão defendendo, enquanto corporação, né, o seu aparato que está ali, né, e condições de trabalho dignas e salário justo, sem dúvida nenhuma. Mas o município tem condições de assumir todo esse tipo de responsabilidade? Antes aqui estava o secretário da Saúde, né, vereador Rafael. E as demandas do município com relação à questão da saúde, o município não tem como dar conta, já está gastando 26% do orçamento. Bom, tu chama mais 100 guardas municipais. Quem vai pagar? De onde é que vai sair esse dinheiro? Porque até agora, a responsabilidade principal da concentração dos recursos no governo federal, bom, aí nós vamos permanentemente, né, vereador Pedro, para Brasília buscar recursos, é só o que nos sobra. Né? É peregrinar lá, bater na porta dos mandatos dos deputados para ter uma emenda para isso, uma outra emenda para aquilo, né? Quando isso devia estar no recurso municipal, no orçamento municipal. Né? Bom, quer repassar atribuições? Eu, por excelência, vereador Daniel, sou um municipalista. Eu acho que nós devíamos ter aqui, do que se arrecada nessa cidade, 60% no mínimo devia ficar aqui. Quer copiar o modelo americano? O modelo americano, que serve para todo mundo? Os municípios dos Estados Unidos, a maior parte fica com mais de 50% dos recursos arrecadados. A Europa também. Todos os países europeus, o município está sempre acima do ponto de vista de implementar as políticas públicas, porque ali tu tem mais fiscalização, o recurso é mais bem usado, tá? E não dá margem para o que está acontecendo agora, das emendas secretas, do dinheiro que vai para o bolso do deputado, para o bolso do assessor, para o bolso de não sei o quê. Aqui no município, não. Aqui tu bota 5 mil para uma escola de samba desfilar no final de semana, de carnaval, no outro dia já tem 10 em cima, né, para saber como é que foi aplicado esse recurso. Então é isso que é a diferença da defesa do municipalismo, porque aqui a população acompanha mais de cima. Bom, mas então tu quer puxar para cá a questão do policiamento preventivo e ostensivo, né, vereador Cláudio? Não só o preventivo, mas o Bortola quer trazer o ostensivo também, né? Então, pelo menos que os recursos também venham. Né? E o vereador Cristiano Boacinedo é uma pessoa que na sua vida vivenciou isso. Né? De repente não se prioriza a Brigada Militar, que é um órgão específico para isso, com competência. Eu sou do tempo que toda a fiscalização de trânsito era feita pela Polícia Militar. E fazia muito bem. Era chamar o 190, estava lá uma viatura da Brigada vendo um acidente de trânsito. Né? Então, essa questão... E aí, tem um outro problema que acontece também muito, né? E isso é só nos murmurinhos, né? É uma disputa de beleza, né? A disputa de beleza entre as corporações que vão acontecer. E acontecem, né? As disputas de beleza.
Então, perdão, vereador Cláudio, desculpe, porque há pouco tempo eu queria lhe dar uma parte. Não tem problema. Eu tento balizar a minha atuação aqui por ler a lei e falar o que eu sei. O que eu não sei, eu não falo. Dificilmente pergunto, e fiz a pergunta para o vereador Bortola de forma aberta, transparente, o que dizia a lei municipal acerca da possibilidade do exercício de policiamento ostensivo pela Guarda Municipal, porque há determinação que, se houver uma lei, a lei é constitucional. E a lei municipal que trata da criação e reformulação da Guarda Municipal trata de patrulhamento preventivo. Então, não há possibilidade da Guarda Municipal em Caxias promover patrulhamento ostensivo. Se realizar prisão em flagrante, mesmo que haja autorização do Supremo Tribunal Federal para que promova em havendo lei, o juízo e o delegado têm que relaxar a prisão na hora, porque eles não têm competência municipal. Para concluir, vereador. Então, o que eu queria falar mesmo, vereador presidente, para finalizar, é que se querem que aplique a disposição do Supremo Tribunal Federal, tem que mudar a lei, porque a lei não tem nem a palavra ostensivo, vereador Frisso. Obrigado. E para concluir, então, presidente, me permite, já que lá está, deixe que lá esteja, né? Ninguém vai querer extinguir a Guarda Municipal, ninguém vai querer extinguir a fiscalização de trânsito, mas eu acho que a Câmara tem que puxar para si, junto com o Executivo, essa discussão da unificação desses setores. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Eloy